boa noite, amigos e amigas da TV Guará. Dando sequência à nossa série de sabatinas com os candidatos a prefeito de São Luís. Hoje recebemos Hertz Dias. Ele tem 49 anos de idade e é professor de História da Rede Pública Municipal e Estadual. Em 2018, foi candidato à vice-presidência do Brasil. Ele é também fundador do movimento hip-hop Quilombo Urbano, que foi fundado em 1989, sendo uma das mais antigas organizações de hip-hop do Brasil e do movimento hip-hop Quilombo Brasil. Para entrevistar Hertz Dias, o Felipe Clã, colunista do jornal O Imparcial e um dos analistas do programa da TV Guará, Adalberto Júnior, coordenador de jornalismo da Rádio Universidade, e o jornalista e professor de História e comentarista do Jornal da Guará, Marcos Saldanha. Professor Hertz, seja muito bem-vindo mais uma vez a esta emissora. Então, boa noite ao Felipe, ao Adalberto, ao Marcos Saldanha, ao Geraldo e aos telespectadores. É com grande satisfação que a gente vem aqui participar de um debate desse, porque isso aqui é democracia. Não aquilo que aconteceu na outra emissora, aquele debate de nível extremamente baixo, em que inclusive o PSTU foi excluído. Então, é com grande satisfação que a gente participa de uma discussão dessa aqui com vocês. Professor, na savana mexicana, que é um lugar absolutamente violento, mas uma violência selvagem, autossustentável, onde há espaço para os leões, para os leopardos, mas também há espaço para as zebras e para os gnus. No mundo da chamada civilização humana, isso não ocorre. Os espaços não têm o mesmo equilíbrio que na selva. O senhor acha que o ser humano um dia vai atingir uma ordem de igualdade, onde as pessoas mais simples tenham pelo menos acesso ao básico? Por exemplo, o que é prometido pela nossa Constituição: saúde, educação, moradia. Então, olha só, a gente dedica a nossa vida a isso. Os militantes do PSTU, que é parte de um partido internacional chamado LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores, que está organizado em várias regiões, vários países do mundo, inclusive a gente está tentando construir partido agora no continente africano também. Nós nos dedicamos a isso porque a gente acredita que a humanidade não vai caminhar para a barbárie, porque o que está colocado para a gente é uma situação de socialismo, que é o que a gente defende, ou de barbárie. O capitalismo está numa situação extremamente, numa profunda crise. Na verdade, o capitalismo foi que escravizou os nossos antepassados. Mais de 20 milhões de africanos, eliminaram mais de 50 milhões de indígenas, 2 guerras mundiais, fascismo, nazismo, ditaduras, produção de alimento que causa inveja e estraga, e 800 milhões de pessoas passam fome no planeta Terra. 1, 2, 3, 4, 5 segundos morreu uma pessoa de fome. 8.500 crianças morrem de fome, não é por ano, não é por mês, não é por semana, por dia. Então a gente se dedica a isso, que é necessário a gente superar essa forma de organização e construir uma organização em que o ser humano possa se desenvolver plenamente. No capitalismo isso é impossível. Adalberto Júnior, você começa hoje. Candidato, vamos começar falando sobre as questões mais elementares, né, de que vocês do PSTU propõem como uma proposta de socialismo, né? No plano, eu não encontrei tanto a questão de realização de congressos, né? Essa participação popular para justamente formulação das políticas públicas feitas pelas pessoas, né? que vão
desfrutar ali o povo, melhor dizendo. Vocês acho que esqueceram, não deixaram muito explícito ali, enfim, teve as propostas, claro, né? Mas não ficou muito claro, né? Em cada área de realização, porque isso é uma tradição, né? Baseado na coisa ali da União Soviética, enfim. Esses eventos, eles são muito importantes, foram muito importantes e são muito importantes. Isso. Ficou faltando? Sim. Fica à vontade. É que, por exemplo, a esquerda, né, em especial PSOL e PSTU, tem uma linha de estudos contínuos, né, de muito estudo, de formação. E a gente vê, por exemplo, no PSOL essa coisa de para cada ação, para cada linha, formar seminário, discutir com a sociedade. De fato, isso também no PSOL, nessa tradição não está tão aparente lá, ou pelo menos não me parece o plano não me parece tão atualizado às demandas mais atuais, né? Só um adendo. Fizeste esse adendo, eu não queria dizer o nome do partido para fazer a comparação. Pronto, né? mas eu acho que para o debate seja interessante a gente fazer nesse sentido, são partidos mais esquerda, socialistas. Exato. Então, olha só, na verdade que é o que a gente chama de conselhos populares. Então, a gente está apresentando um programa emergencial para que a nossa classe possa superar essa crise sem que o peso dela seja jogado nas costas da classe trabalhadora. A gente não está propondo necessariamente governar e que esse governo numa prefeitura se transforme em socialismo. Socialismo você chega através da revolução, não é isso. Nós estamos defendendo conselhos populares, porque o que está em debate agora é o orçamento. Não é um debate técnico, como eles estão falando, o debate técnico, o debate de quem tem mais experiência. Aí viram lá os experientes no debate, é podridão de um lado, podridão do outro, um jogando podre do outro no ventilador. Aconteceu isso com eles, porque do ponto de vista estratégico, do projeto estratégico deles, é praticamente o mesmo. Então, por isso que tem que ir para o debate pessoal e moral, ainda que eles sejam isso. Então, a nossa aposta é justamente nos conselhos populares, que a classe trabalhadora possa decidir 100% do orçamento municipal. E, na boa, nós não queremos governar com esse orçamento que está colocado aí, não, amarrado do jeito que ele está. É impossível, vou falar para vocês, é impossível fazer tudo isso que esses candidatos estão fazendo, estão prometendo, com esse orçamento que é 200 ou 300 milhões a menos do que foi em 2020. Olha a barbárie que está colocada aí, para 2021, com a possibilidade de um segundo surto, como eles estão falando, de Covid-19, com desemprego em alta, mais da metade da força de trabalho de São Luís desempregada, subempregada, não são 120 mil desempregados em São Luís. Isso aí são aqueles que estão procurando emprego. Existem os desalentados, que é aqueles que nem procuram mais, e existe aqueles que estão na informalidade. Quem está dizendo que vai resolver os problemas de São Luís sem fazer esse debate, debater o orçamento, debater as riquezas de São Luís, eu vou deixar aqui explícito, estão todos eles mentindo. É impossível fazer isso, continuar pagando a dívida pública que a gente não sabe quem fez, a gente não sabe quem se beneficia dela, e que a dívida pública de São Luís representa mais de 20% do orçamento municipal. E quanto mais você paga, mais ela aumenta, porque vai tudo para os banqueiros. É impossível continuar governando São Luís na situação que está, com vereador com salário de 15 mil reais, e na periferia as pessoas passando fome. É impossível fazer isso que eles estão prometendo com uma verba de gabinete de mais de 100 milhões de reais, que daria para empregar 10 mil pessoas recebendo salário durante um ano. É impossível. Então, o debate nosso central, a gente quer debater o orçamento e a gente quer debater a necessidade de desconcentrar renda em São Luís. Sem isso, todo o demais não passa de balela. Vou pedir a liberdade aqui de seguir o debate, que é o seguinte: sempre que o PSTU participa de uma eleição, eu acho que a presença, a demarcação do território é fundamental. As pautas, daqui a pouco a gente vai até abordar algumas delas. Mas quando se pensa na prática, o eleitor parece não se identificar. Ele é trabalhador também, mas ele parece não se identificar com essa bandeira. Vocês tiveram uma experiência antes me corrija se eu estiver enganado, o PSTU ele é de 1993, e vocês tiveram numa linha que era do PT, a Convergência Socialista, que administrou Timóteo, interior de Minas Gerais. O sujeito foi eleito, reprimiu uma greve de trabalhadores e foi expulso
na época da convergência. Quer dizer, isso cria no eleitor não uma identificação. É estranho porque o eleitor ele quer a mudança, ele entende que é necessária uma mudança radical e a proposta de mudança radical que aparece, ele não se identifica. Não, se identifica porque, olha só, é importante que tu está falando. Primeiro porque elegeram. A gente era da Convergência Socialista, que inclusive foi a organização... O Zé Maria, que é o presidente do nosso partido, foi o cara que propôs a defesa da construção do PT. Nós fomos expulsos do PT. Fomos expulsos do PT porque foi a primeira corrente no interior do PT que defendeu o Fora Collor. Nós fomos expulsos por isso. Zé Disseu foi o que defendeu a expulsão do PSTU, do PT. Justamente por isso, porque nós defendemos o Fora Collor. E só depois que o PT, que eles queriam, na verdade, esperar a eleição chegar para tentar eleger o Lula. A experiência de Timóteo nós reivindicamos. E, na verdade, a experiência de Timóteo mostra o quanto que nossa bandeira é uma bandeira limpa. Qual foi o problema? É que o cara que foi eleito, o Geraldo, que foi eleito, ele tinha pouco tempo de partido, salvo engano, 1 ano de partido. Então, não era um cara tarimbado. Então, o que aconteceu? Nós instalamos os conselhos populares. Então, daí já dá autoridade para a gente para dizer, os caras estão falando que vão instalar, não vão. Nós instalamos, eu trouxe aqui o material para vocês, instalamos, convocava a população, decidia 100% do orçamento. O que teve? Teve os trabalhadores que entraram em greve contra a empreiteira, o partido defendeu que ele ficasse do lado dos trabalhadores, levou para os conselhos populares, ele resolveu tomar outro caminho e tentou desmontar com os conselhos populares. Os outros partidos fazem o quê? Capitula. A gente não, nós preferimos ficar sem o prefeito, mas ficar com nossa bandeira limpa. Por isso que a gente, inclusive, construiu uma cartilha agora, reeditamos a cartilha e estamos espalhando em todo o país. A gente tem muito orgulho dele ter saído do partido, porque seria vergonhoso para a gente capitular a ele a estar cortando o ponto dos trabalhadores. Nós falamos, não, aqui a gente fica com conselhos populares, você fica com a prefeitura. Então a gente reivindica isso com muito orgulho. Felipe, aproveita o tempo para você falar um pouco. Né, esse relato histórico, porque a gente observa, candidato, que o PT, né, começou com seu radicalismo, né, bate-bota, greves, e depois foi se perdendo para chegar ao poder. E se tornou um partido, infelizmente, maquiado e corrupto. Né? Está aí os processos, está aí as prisões. Mas eu queria ir para onde o senhor tocou, no ponto que nós temos cobrado muito, inclusive nos analistas também, nas entrevistas que foram feitas aqui também, nos jornais, orçamento. Isso. O senhor é uma pessoa que tem uma relação muito firme com essa juventude, principalmente negra, favelada, que é a maior vítima desse país, fora e dentro dos presídios, né? São os maiores, o maior grupo de hóspedes que nós temos. Eu pergunto o seguinte, qual é a verba que o senhor olha no orçamento do município, né? E como é que o senhor aplicaria esta verba, já que o senhor está preso ao PPA dessa gestão de Edivaldo Holanda? O senhor pode começar a trabalhar em 22, a mudança. Mas como é que o senhor pegaria e qual é o valor da verba para a juventude de São Luís e quais seriam as ações que vocês estariam trabalhando? Tá, nós vamos dizer de onde que a gente vai pegar isso aí. Primeiro, tem os grandes devedores de São Luís. Então, nós não estamos pensando em fazer uma gestão a partir dos conselhos populares com 3 bilhões e 200 milhões de reais. Não, é com isso não. Não só isso. Eles devem mais de 4 bilhões de reais, são os 15 maiores devedores. Inclusive o Ricardo Murat. 320 e poucos milhões de reais. Tem faculdade aí que deve 400 milhões de reais. Nós vamos construir um aparato jurídico com advogados, pegando também gente da área da economia, desse setor aí. Nós vamos dedicar cada dia do nosso mandato com os conselhos populares para fazer com que esses indivíduos devolvam cada centavo que eles devem ao cofre público de São Luís. Não só isso, não só isso. Nós vamos fazer todos os esforços para que esses indivíduos morfam atrás das grades. Porque esse dinheiro mata nas filas dos hospitais, mata na periferia. Talvez eles nem sejam presos porque a justiça é deles, é burguesa, mas nós vamos fazer todos os esforços para que eles possam fazer isso. É muito dinheiro que você pode transferir, inclusive para assistência social, que, salvo engano, parece que é em torno de 60 milhões de reais. Pouco mais da metade do que a verba de gabinete. E aí você pode ter uma política de reparações históricas, é isso que a gente defende.
A escravidão foi o maior crime da história da humanidade. A burguesia reconhece isso, cometeu um crime, tem que reparar, porque na quebrada o cara rouba aqui e ali e vai preso. Então, a política para fazer com que a juventude negra deixe de ser morta, aí os dados do Anuário de Segurança Pública, publicado semana passada, deixou isso explícito. 75% dos mortos pela polícia no Brasil são negros. O Maranhão é o estado mais perigoso para se viver, para os negros viver. De cada 100, 90 são mortos. Inclusive na polícia, não só os negros que matam, mas os negros que morrem dentro da própria instituição também. Aumentou o número, inclusive, de policiais, inclusive a grande maioria deles negros. Então, o que a gente está discutindo é o seguinte: se a gente não fizer esse debate e não dizer de onde a gente vai tirar, a gente não consegue resolver, não consegue ter política para a juventude negra, para a juventude de periferia. E a tendência é que seja pior do que a gente vive nesse momento. Esse sistema de justiça, que é quem julgaria esse processo bem aí, candidato, é um sistema muito bem montado. É possível quebrá-lo para que essa dívida seja sanada? E isso se dá não só na municipalidade, também em nível estadual, em nível federal. O senhor falou que a justiça é burguesa. Eu tenho 1 minuto e meio só, Felipe. Eu queria entender como é que vocês vão romper, né, o cerco da toga. Tá. Então o que a gente está falando é o seguinte: o fundamental, os outros candidatos estão discutindo técnica, experiência, projeto, aquele projeto lindo lá que eles falam, etc. Estamos discutindo o seguinte: correlação de forças. Correlação de força. Você ganhar uma prefeitura em São Luís, instalar conselhos populares, isso aí você tem uma força política e material, inclusive para exercer pressão sobre o governo Flávio Dino. Por exemplo, para que Flávio Dino deixe de dar isenção de impostos para grandes grupos econômicos, como por exemplo o Mateus. É diferente. Imagina o Estes assumindo e falando: olha, meu salário aqui vai ser salário de professor. O Saulo se eleger e falar: meu salário vai ser salário, não pode ser acima de professor. Vocês acham que os outros vereadores vão ter coragem de manter o salário dele de 15 mil reais? A gente está falando de correlação de força. Vou dar um exemplo para vocês, concreto. Macapá, nós não temos nenhum vereador, mas dirigimos um sindicato de rodoviários. O que o sindicato fez? Preparou uma lei, mandou para a Câmara de Vereadores para não demitir cobradores e cobradoras com as que eles estavam querendo instalar as catracas eletrônicas. A Câmara de Vereadores, pressionado pela população e pelo sindicato, aprovou. O prefeito vetou. A pressão foi em cima da Câmara de novo. A Câmara derrubou o veto. E hoje, em Macapá, eles estão proibidos de demitir cobradores e cobradoras. E a gente não tem nenhum vereador, nós estamos falando disso, correlação de força. Não vai ser fácil para eles, ainda mais com os conselhos populares organizados. Ainda mais você dirigindo uma cidade como São Luís, que é a principal cidade do Maranhão. Então é disso que a gente está falando. Fazemos nossa primeira parada e voltamos em seguida para a sequência do programa. De volta com as Sabatinas Guará. Hoje recebemos o candidato do PSTU, Hertz Dias, professor de História da rede municipal e estadual. Felipe, tenha a bondade de começar. É certo. Candidato, vamos continuar no orçamento. Né? Realmente o que o senhor falou é que os comitês populares, a pressão popular pode mudar. Mas eu queria voltar especificamente a falar de número, de dinheiro, porque há de se entender que sem o dinheiro não funciona a questão. E eu queria manter a questão da juventude, que é, indiscutivelmente, junto à mulher, a maior vítima desse país hoje, né? Qual é o valor que nós temos para a juventude, né? E quais são os projetos e programas que vocês têm que diferenciam dos demais candidatos para a juventude? Então, olha só, o debate em relação à juventude, ele tá relacionado com várias outras secretarias, né? Então, por exemplo, tem a ver com esporte e lazer, que não é só competição. O senhor colocaria realmente uma secretaria de juventude com o jovem? Tranquilo, sem problema nenhum. Com certeza terá, sim, uma secretaria de juventude, diferente dessas secretarias que tem no geral.
Então, tem a ver com assistência social, tem a ver com cultura, tem a ver com esporte e lazer. O problema central disso aí, se você pega esporte e lazer, que é fundamental para o desenvolvimento psíquico e físico da pessoa, não é só competição, como o pessoal coloca aí, não. Isso aí tem que ser políticas públicas. Salvo engano, acho que é menos de 5 milhões de reais. Quando a gente fala de verba de gabinete, porque é o seguinte, se você pega parte desses recursos, não vou te falar números absolutos, concretos, mas se você pega, por exemplo, metade disso aí destina para esporte e lazer ou para a Secretaria de Juventude, pode até vincular, etc., você acaba com esses políticos que utilizam verba de gabinete para montar os seus currais eleitorais na periferia. Então, como é que funciona a coisa? O indivíduo não tem verba, então o indivíduo pega o dinheiro dele, financia um time de futebol aqui, financia um grupo cultural aqui, financia um festejo. Na Liberdade, tá assim, tem um monte assim. Então os caras atacam saúde, atacam a educação, atacam a juventude e depois consegue se reeleger não avaliado por esses itens, mas justamente montando seus currais eleitorais nos bairros de periferia. Então uma das coisas que a gente vai acabar e vai remover, vai remanejar, sobretudo para essas pastas aí, é justamente a verba de gabinete. É uma das maiores do Brasil, é a segunda maior do Nordeste, é R$100 por cabeça, que a gente paga para manter 31 vereadores fazendo politicagem. Se me permitem, como é que o senhor vai fazer, né, com esse discurso, com essa decisão, essa pretensão de mudar, né, para negociar com a Câmara de Vereadores? Porque nós sabemos que lá a negociação é aberta. Isso. Né? Isso aí é um fato, não há como não dizer isso. Como é que o senhor vai fazer para aprovar os seus projetos de lei não dando o que os vereadores querem? Então, primeiro, é importante que a população eleja os vereadores do PSTU, em primeiro lugar, que estão excluídos do processo eleitoral. É muito importante que tenha um Saulo. É muito importante que tenha a Preta Lu. Ambos tiveram aproximadamente 50 mil votos para senador. E estão excluídos de ter um programa de televisão que mostra que isso aí não tem absolutamente nada de democrático. Nós não compramos voto. Temos um lema, inclusive, que estou na rua por um ideal, não me vendo, não recebo nem R$1, que é um lema do PSTU nas ruas que a gente faz. Então esse é um elemento fundamental. O outro, aí repito, tem a ver com a correlação de forças. Tem a ver com isso. Então, educação, o que nós vamos fazer? Montar os conselhos populares com professores, com alunos, com pais de alunos. Não é o PSTU que vai indicar o secretário de educação, não vamos fazer isso. Tá vendo? Tem muitos professores que têm mais capacidade de pensar isso do que o próprio Hertz. Uma segunda votação, então? Mas é isso que eu estou falando. Segunda eleição. Tendo isso aí, você tem uma pressão. Vai ter discussão sobre educação, você vai ter uma pressão sobre esses vereadores. Eles vão ter que pensar 2 vezes se eles fazem isso ou não. Vou repetir, o exemplo de Macapá é um exemplo claro. A gente já fez isso também em Natal. Uma vereadora nossa aprovou uma lei de passe livre, era sozinha. Mas o que aconteceu? A juventude se mobilizou. E aí a Câmara de Vereadores foi obrigada a aprovar a lei de passe livre. Porque o nosso mandato, ele não vai ser um mandato como mantém essa relação dos prefeitos com a Câmara de Vereadores. Barganha aqui, barganha lá. Não. O nosso mandato vai ser apoiado na classe trabalhadora. E a classe trabalhadora se mobilizando. Saldanha. Bom, eu queria lhe perguntar o seguinte, recentemente, eu sei que o PSTU, além de não ter tempo de TV, tem a questão do fundo partidário também, né? Excluído de várias formas de recursos. Mas foi judicializado que candidatos negros nos partidos teriam uma cota e tudo. Eu queria saber se o senhor recebeu, se o seu partido recebeu alguma coisa e como é que o senhor está avaliando os projetos e programas de governo dos demais candidatos que falam em ter mulheres, em ter negros, que vão ter aí nos cargos comissionados, no primeiro escalão. Como é que o senhor avalia essas propostas dos demais? Então, olha só, olha a contradição disso aí. O PSTU, depois vocês pesquisem, as últimas 3, eu acho que 4 eleições, é o partido que proporcionalmente mais lança candidaturas negras, de mulheres e LGBTs, proporcionalmente. Foi a primeira chapa negra da história do país, fui a Vera, que é sergipana, né, e eu como vice. A primeira chapa. Então, é justamente os candidatos que, por exemplo, não terão a oportunidade, essa lei aí de cotas para tempo na televisão não serve para nós.
O processo ele é tão antidemocrático, tem 4 partidos no Brasil que não receberam propinas da Odebrecht, da OAS, da Camargo Correia, dessas empreiteiras que praticamente compraram todos os partidos no Brasil e passaram a controlar o Estado brasileiro. Só tem 4. Desses 4, só um tem tempo de televisão. Coincidentemente, a cláusula de barreira passou justamente no contexto em que essas empreiteiras estavam bancando todos os partidos. Todos. E tem um só que tem tempo de televisão, mas também recebe dinheiro de empreiteira, mas não através de propina, que foi o PSOL, porque o PSOL já recebeu da Gerdau. O único. Né? Não está envolvido em propina, pelo menos a gente não sabe. Mas está entendendo a contradição? Ou seja, se fosse algo justo, esses partidos aqui são os que não estão envolvidos nesses casos. Então, eles que deveriam estar... Mas é justamente os que são excluídos, que é o PSTU, o PCB e o PCO. Impressionante. Adalberto, agora você. Eu queria fazer 2 em uma, né, para não ficar com aquela coisa Mas de que... Mas bota a pergunta difícil aí. Eu sempre puxo para uma questão mais filosófica, eu vou fazer uma filosófica e uma um pouco mais na prática, né? A primeira, a filosófica, né? A pandemia, ela tem quebrado vários paradigmas, né, no que diz respeito ao capitalismo, né? Enfim, muitas coisas que eram dadas aí como certas, irretocáveis, né? Elas se demonstraram aí extremamente maleáveis, digamos. E muitas delas em relação à economia, né? Então a economia, ela muito provavelmente já está crescendo, ela está se movimentando em V, ela cai e depois sobe imediatamente. E antes se dizia que não pode mexer na economia, não se pode mexer na economia para se vislumbrar as vidas. Vamos deixar a economia de lado, enfim. Viu-se aí que tem como parar a economia assim que ela retoma rapidamente. Porque, e isso fora o SUS, a importância do SUS e outros aspectos. Por que as pessoas não se tocam para esse tipo de demonstração justamente agora, né, 100 anos depois de Revolução Russa, e tem uma demonstração muito clara de que tudo que está aí no capitalismo ela é tudo, como é que eu posso dizer, criticável, não são tão cristalizados assim como a gente pensava. A segunda para uma coisa mais prática, plano diretor, vai refazer do começo? Tá, muito boa a pergunta. A crise é muito importante a gente deixar isso aqui bem explícito, porque quase todos os outros candidatos estão jogando o problema do desemprego, etc. e tal, na pandemia. A pandemia, ela aprofunda. Os grandes estudiosos, cientistas, mesmo liberais sérios, já apontavam que o mundo caminhava para uma recessão e talvez uma depressão ao nível ou talvez superior a de 1929. Começou em 2008, inclusive, né? Isso, começou em 2008. Eles estão dizendo, a pandemia não. A pandemia acelerou e a pandemia escancarou as desigualdades. E eu, na boa, o nível de percepção da população em relação a essa situação é cada vez maior. Por exemplo, nos Estados Unidos, que teve uma rebelião que combina isso aí, a situação dos negros, a crise econômica, desemprego, né? Pandemia, houve uma rebelião que talvez não se transformou num processo revolucionário em função das eleições. Estão canalizando tudo para as eleições. Mas hoje nos Estados Unidos, parte da população acha que é melhor viver num regime socialista do que viver num regime capitalista, porque a coisa se escancarou. Eles não conseguiram articular uma coordenação mundial para conter uma pandemia. Porque cada um dos países querendo encontrar a vacina não para salvar a vida, mas porque quem encontrar primeiro vai lucrar muito. Então a coisa ficou muito escancarada. Muito escancarada. E a gente, na boa, olha o que aconteceu no Chile. O Chile passou 30 anos sem ter um processo de mobilização de massa. Quando explodiu, se transformou no principal centro revolucionário da América Latina. Teve um ato semana passada, comemorando o ano. E o Brasil, o Bolsonaro, o Guedes, tem como referência o Chile. Quem estava na rua no Chile era a geração nem trabalha, nem estuda, porque para estudar no Chile hoje, a educação básica tem que pagar, não é universidade, tem que pagar. Eu estou falando que o que eles estão fazendo aqui no Brasil, por isso que a gente quer construir um partido revolucionário, pode levar para qualquer lugar. Porque quem está lá no fundão da favela, desempregado, que eles estão dizendo que tem que ter sacrifício, a mãe que já não consegue mais chorar porque as lágrimas secaram, o coração endurece, olha lá para o Congresso, tem um vice-líder do governo envolvido em caso de desvio de 20 milhões de reais de aparelho respiratório para combate à pandemia e com dinheiro na cueca, nas nádegas,
Pode dar em qualquer coisa. Eu estou falando, pode dar em qualquer coisa isso, porque as pessoas estão perdendo a paciência. E na boa, o PSTU antes dizia, isso é um monte de louco. Hoje os caras estão falando, louco é o capitalismo. O capitalismo se transformou no hospício. A burguesia numa classe social psicopata. Chamou todo mundo para o abatedouro. Teve uma pesquisa, isso é muito importante, teve uma pesquisa que saiu semana passada, da Universidade de Chicago, que eles estão dizendo o seguinte, 80% dos hospitalizados e dos contaminados no geral têm sequelas neurológicas. Pode vir uma geração problemática mais à frente, 80%. E aí o governo está falando, 4 milhões de contaminados aqui no Maranhão. Faz um cálculo de 80% dessas pessoas aí. Sobre a pergunta que você falou, foi em relação ao plano diretor. A gente vai ter que rever o plano diretor. É impossível você estar discutindo plano diretor para arrancar 40% da zona rural e quem determina as audiências é a Federação Industrial aqui, inclusive impondo como as pessoas têm que se vestir para entrar. O traje que as pessoas teriam que estar vestido para participar de uma audiência. E estão querendo arrancar 40% da zona rural. Isso aí é um crime. A zona rural tinha que servir, inclusive, para ajudar a matar a fome do nosso povo. Mais da metade da população do Maranhão, não é o PSTU que está falando, tem problema de segurança alimentar. A verba para a agricultura é de 5 milhões de reais. A gente estava fazendo um cálculo, parece que dá menos de 50 centavos por mês para os indivíduos. É um absurdo isso, um absurdo. A população passando fome, a gente vai transformar a zona rural em zona industrial para acabar com... Porque ali não é só... ali tem cultura, ali tem tradição, ali tem história. Então a gente vai rever o plano diretor e vamos chamar a comunidade para discutir um novo plano diretor em que o desenvolvimento econômico esteja combinado a desenvolvimento social, senão não serve. Mas, professor, não é pior do que isso? Essa zona rural, ela já não é mais zona rural, porque ela está entupida de condomínios, Minha Casa Minha Vida, que foi utilizada por ser área barata para construir esses empreendimentos, que inclusive foram lá colocados sem o que manda a lei, que tem que ter estrutura urbanística para que eles passem a existir. Ou seja, para esses 40% já foram praticamente transformados em área habitacional, não é isso? Não, eles estão querendo arrancar mais do que eles já arrancaram. Agora tem isso, por exemplo, esses condomínios levaram o povo para um lugar extremamente distante, tu não tem hospital, tu não tem escola, tu não tem absolutamente nada. É um crime que eles cometeram. Isso tem a ver com o debate que a gente está fazendo, de que nós vamos romper contrato com as construtoras. São Luís está toda planejada de acordo com os interesses das grandes construtoras e da especulação imobiliária. Novos condomínios, para a região dos novos condomínios de luxo, que você tem mais ou menos infraestrutura, etc. A periferia área Itaquibacanga, 200 mil pessoas, 5 micro-regiões, olha a quantidade de problemas que não tem ali. E olha a riqueza que não teria ali, por exemplo, que até parte da Amazônia está colocado ali, parques, Boqueirão, Rio Bacanga, etc. E o planejamento está voltado para outro lugar. Então, tudo isso tem a ver com a relação que a prefeitura... a submissão da prefeitura em relação aos empresários da área imobiliária e das grandes construtoras. E a gente vai ter que romper isso e criar uma empresa de construção de obras públicas que seja municipal. Mais uma paradinha. Voltamos já para o terceiro bloco. De volta com as Sabatinas Guará. Hoje estamos na nossa terceira entrevista da série e recebemos o candidato do PSTU, Hertz Dias. Vou passar a palavra para Adalberto Júnior. Começa esse bloco. Candidato, o senhor falou agora há pouco sobre esse poder de indignação, dizendo que as pessoas estão começando a se indignar com essas distorções, inclusive potencializadas pela Covid e coisas do tipo. O que a gente viu na mais recente movimentação foi de uma indignação, mas muito exclusiva da classe média, certo? A gente não viu as classes menos abastadas se manifestando de uma maneira mais
contundente. E o que a gente vê hoje, por conta do auxílio emergencial, é que o presidente Bolsonaro entrou em uma parcela da população que antes ele não atingia tanto, e justamente agora com um auxílio. Observar esse tipo de coisa, ver que não está mais dentro de uma exclusividade, digamos, dos partidos de esquerda, essa coisa de ter uma identificação com as camadas mais baixas, a gente pode dizer que, inclusive, resultando em pesquisas apontando o presidente Bolsonaro muito positivamente, as camadas mais baixas elas estão mais pragmáticas por não observar com uma dominação maior de certos partidos ou certos alinhamentos do que outros? Tá, olha só, a necessidade dá para te mensurar. As pessoas se movem pelas suas necessidades. Agora, a consciência, ela é imensurável. Eu vou falar isso porque a Revolução Russa, por exemplo, em julho, o Partido Bolchevique não poderia sair na rua, porque eles, inclusive, eles eram massacrados. 3 meses depois, eles conseguiram mover a massa para fazer a revolução mais importante da história da humanidade. Então, isso é muito relativo. A questão dos R$600 para uma população que tinha no Brasil, em torno de 80 milhões de pessoas fora do mercado formal de trabalho, desempregado, subempregado e desalentado, agora deve crescer muito, tem um peso muito grande. Qual é o problema? Ele já diminuiu para 300 e vai até dezembro. Então, na verdade, no último período que aconteceu no Brasil, na boa, eu acho que a nossa geração nunca passou. Nós fizemos em 2017 a maior greve do Brasil, que derrotou a reforma da Previdência do Temer, que foi a maior greve desde 1980, da década de 80, que foi uma década de ascenso do movimento operário. Atenção, escola sem partido não é uma política à toa. Escola sem partido é porque na periferia, começando por São Paulo, quando o Alckmin tentou fechar as escolas, a molecada foi e ocupou, e aquilo ali se transformou em algo que tomou conta do país. Então eles falaram, estamos perdendo o controle de um aparelho ideológico que é fundamental para a burguesia. Escola sem partido. Redução da maioridade penal tem a ver com a participação da molecada na jornada de junho e também tem a ver com os rolezinhos que aconteceu em vários shopping do Brasil. A molecada que estava perdendo os seus espaços de lazer falou, vamos lá, vamos ocupar, vamos brincar, vamos lá. E aí começaram a botar leis, não leis necessariamente, mas regras que os alunos teriam que, os adolescentes para entrar no shopping teriam que ter a permissão do pai. Inclusive, na lei da redução da maioridade penal, prevê inclusive que na lei era a lei antigreve, eu acho que era isso, que para que adolescente tivesse manifestação teria que ter autorização do pai. Significa o seguinte, se fosse assim, em 92 o Collor não teria caído. Então não é que a gente está vivendo uma onda conservadora, é porque a burguesia está reagindo a um processo extremamente rico, os quilombolas, retomada de território, indígena, retomada de territórios. Aqui, Rosiana teve que passar todo o governo dela com o Palácio do Governo todo cercado, porque aqui foram mais de 20 mil pessoas na jornada de junho, cujo principal lema era Sarney, ladrão, devolva o Maranhão. Então foi massa, eles ficaram com medo, ficaram acuados. Qual foi o problema? Como a gente não conseguiu construir uma alternativa pela esquerda, Bolsonaro acabou surfando nisso aí. As pessoas não votaram em Bolsonaro porque ele é racista, é machista, é LGBTfóbico. É porque ele dizia, vou acabar com a corrupção, vou botar todo mundo na cadeia. E agora a máscara dele está caindo. O governo de Bolsonaro, eu acho que isso aí é temporário. 2021 tem muita coisa. 2021 nos reserva muita coisa. Por isso que o nosso processo de organização, ele é para ontem. Porque esse ódio, essa indignação, se você não organiza, ela se volta contra a gente mesmo. Saldanha. Eu gosto desse seu otimismo, né? Também Gosto muito dele. E é sobre ele que eu queria falar na questão da juventude, que o Felipe trouxe. Eu quero insistir nesse item, né? Politização da juventude. Isso. Eu queria que o senhor me dissesse como o senhor está vendo a participação do jovem na questão das eleições, porque me preocupa o seguinte, o Itaquibacanga tem aproximadamente 300 mil moradores. Já, né? Quer dizer, uma cidade gigante. Seria um município
de cara já um dos maiores do Maranhão. Mas não consegue entrar num debate que eu veja político, a eleger candidatos ou ter um movimento de identidade forte. A própria Liberdade é um quilombo urbano e eu não vejo uma identificação política partidária ou até mesmo política no sentido de fazer vereadores locais. Diferente, por exemplo, da Vila Luizão, de Viné, aquela região que faz vários vereadores. O que está faltando, quer dizer, para essa juventude, para essa politização, principalmente para essas regiões terem mais representatividade, ao invés de ficar passando pires com vários vereadores toda vez e discutindo? Então, olha só, porque o nível de consciência é uma coisa, a organização é outra. Então, essa juventude, na minha opinião, ela é inclusive mais politizada do que a da década de 80. É a juventude que discute questão de LGBTfobia, racismo, isso a gente não discutia na escola na época. Qual é o problema? É que as organizações dela estão tudo atreladas ao Estado. Por exemplo, onde é que está a União, onde é que estão os grêmios estudantis? Então, não é a falta de consciência, é a falta de organização. É diferente isso. Vou até fazer uma propaganda aqui, na área Itaquibacanga estão fazendo uma enquete do troféu que eles oferecem para personalidades, etc, etc. Bom, na enquete lá eu estou em primeiro lugar, tá? Enquete popular. Estou em primeiro lugar, inclusive fazer propaganda para o pessoal continuar votando no S. Eu não sei quais são os critérios que tem. No debate da Band, desculpa, tá falando o nome da... Mas no debate que teve, lá... O pessoal tuitou, não sou eu que estou falando que nós não somos arrogantes, nós do PSTU, mas o pessoal falou, foi mais tuitado, mais comentado, etc e tal. Então, significa que as pessoas não têm... O problema é o seguinte, é que eles estão excluindo a gente do debate. Então, tem um debate lá que você se sai bem, aí tem um debate seguinte, a gente não aparece, que não é visto, não é lembrado. E a Mirante está falando de democracia, de exercer a cidadania. Como é que é exercer a cidadania que você restringe o número de candidatos que vai participar do debate? Então, isso tem a ver, eu ensino numa escola na Liberdade, no estado do Pará. Eu vou falar para vocês, eu fiquei impressionado com o nível de compreensão deles. Não estou fazendo isso aqui para fazer média, não. A diretora da escola sabe disso. O nível de compreensão é uma escola que você não vê as pessoas atuando com racismo em relação a outra, com machismo, com LGBTfobia. É muito difícil, é um outro nível de compreensão. As batalhas de rima, de hip hop, os temas, tudo isso é um avanço. Qual é o problema que pode acontecer? É que nós estamos numa pandemia, com essa quantidade de desempregados e a quantidade de votos que eles estão comprando. Eles tiram a gente do programa eleitoral, mas a justiça eleitoral não bota esses caras na cadeia. Vocês acham mesmo que aquelas pessoas que estão segurando bandeira meio-dia, nas vias, estão ali porque confiam naquele candidato? É o que o Gog, que é um grande rap que eu tenho um grande respeito, diz. O corpo suado, o coração está do outro lado, mas infelizmente a necessidade fala alto. Então, muitos deles vão se reeleger se aproveitando da situação de desespero, porque mesmo o cara falando, não tem nem acordo com esse cara aí não. Mas o que é que vai dizer? 50 contos, já entra lá em casa que não tem leite para dar para o moleque, não tem almoço, não tem janta, entendeu? Então, é criminoso isso. O que esses indivíduos estão fazendo no bairro de periferia é criminoso. Então não reflete, a eleição ela não reflete necessariamente o nível de compreensão da classe trabalhadora. Ela vai refletir a necessidade dela. É isso que vai refletir. Felipe. Olha, só fazendo um registro importante, né, que a TV Guará nos últimos anos, nas últimas eleições, é a referência da eleição. Isso. E lembrando que junto o nosso veículo irmão, o Imparcial, também é altamente democrático, e você vai estar também na sabatina do Imparcial, né, porque são os dois veículos mais democráticos. Eu vou voltar para a segurança alimentar. Né? É muito bom se dizer renda, é muito bom de se fazer projetos, mas as pessoas, como você mesmo afirmou, em números inclusive, morrem de fome. O PSTU, no poder, distribuiria comida para a população, e como seria feito isso? Isso, muito importante. Olha, se a gente reforça aqui a zona rural, e não é só a zona rural não, tem inclusive a ver como que está se produzindo no interior do estado, e o que está se produzindo e para onde está indo a produção. O meu vice é portuário, ele vê lá o que está. É soja para alimentar porco na Europa, não é para saciar a fome do nosso povo. O PIB do Maranhão cresceu 13% e no mesmo período mais 20% ficou abaixo da linha de pobreza. Então é uma contradição muito grande isso aí. Então o que a gente vai fazer? A gente fortalecendo o pequeno
agricultor, sobretudo do setor hortifruti granjeiro, então tu combina isso aí com a expansão dos restaurantes populares, tu não só sacia a fome do nosso povo, mas como tu, inclusive, você consegue libertar parte das nossas mulheres que estão presas ao trabalho doméstico. Porque não vai ter mais, isso inclusive na Rússia foi feito, que é as lavanderias comunitárias, que eram os restaurantes comunitários. Então o restaurante comunitário ele é tão importante porque o debate sobre machismo não é só falar que o homem tem que respeitar a mulher, também, mas tem que haver com criar políticas para que a mulher possa se libertar do lar e possa participar da vida cultural e da vida política também. Então os restaurantes comunitários é uma das políticas fundamentais para o PSTU para que a gente possa resolver o problema da fome em nossa cidade. No projeto de vocês, só para completar, no projeto de vocês tem quantos? Porque tem outro candidato, né, que mostra... E não, os caras fazem isso. Se um falar de 10, o outro fala de 20. Se um que fala que vai gerar 50 mil empregos, o outro fala que vai gerar 100 mil empregos. A gente não é... o que a gente vai fazer? Ganhando a eleição, a gente vai chamar os especialistas da área. Entendeu? Vamos chamar e vamos fazer um plano a partir daqui. Porque a gente poderia conversar com algum desses caras e dizer, tu tem que falar que é tantos restaurantes, é isso, aquilo outro. Isso é hipocrisia. Agora, o fundamental é que esses aí terão isenção de impostos. Porque o que está acontecendo em São Luís é que a política para a agricultura, a verba é tão pouca, que acontece, tem muitos pequenos revendedores aí que estão indo para o Mateus. Comprar no Mateus para revender, entendeu? O que o senhor pensa da mobilidade urbana e do transporte coletivo em São Luís e o que o senhor faria para arrumar isso, se é que o senhor acha que está errado? Eu posso só fazer É rapidinho, ó. Nós só temos 4 minutos e meio, então eu acho que nem dá. Não, dá sim. Porque vai sobrar, tem que deixar 2 minutos para ele fazer as considerações finais. De uma maneira até um pouco contrária, né, a tudo que a gente falou aqui, o candidato fala na criação de um sistema de transporte de veículos leves sobre trilhos, né? Isso. Enfim, como é que E aí, olha só, vou tentar responder rápido isso aí porque ele é muito importante. Primeiro, tem isso, né? Que é a VLT, BRT, certo? É que a gente vai ter que aumentar muito a ciclovia, que é investir também em veículos não motorizados, porque tem a ver também com a poluição. Os outros candidatos falam disso. O problema é o seguinte, até isso você vai ter que se enfrentar com os grandes grupos econômicos. Sabe por quê? Porque São Luís ela é planejada para atender os interesses da indústria automobilística, Não é das mais? concessionárias de veículos, para os cartéis de postos de gasolina. Quem produz a riqueza são justamente a classe operária. Tem a operária da construção civil, que ergue os condomínios aí de luxo, apartamento de 2, 4 milhões de reais. Sabe como é que esses camaradas se locomovem? De bicicleta. Correndo, colocando a vida em risco para produzir apartamentos brilhantes e para morar em ocupação. Nós vamos reativar, porque já existe, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo. E vamos estatizar esse setor, porque é um direito, e direito não pode ser considerado mercadoria. A prefeitura transfere 20 milhões de reais do nosso bolso para esses empresários, que é do setor de um dos negócios mais seguros. Sabe por quê? Porque tu paga antecipado. Tu ali carregou o bilhetezinho, se tu perder, já era, tu perdeu. O dinheiro vai cair na conta. É um dos negócios mais seguros, porque superlotando os ônibus, tu faz em uma viagem aquilo que tu poderia fazer em 2, 3. Então é um absurdo. Em São Luís, os trabalhadores gastam 2 horas por dia para sair da casa, do trabalho para casa, que dá 20 dias por ano, é quase uma férias inteira. E isso é dado de 2012. Já deve estar defasado, do Sirjan. Então a gente vai ter que fazer isso e colocar o transporte coletivo sob o controle da prefeitura. E quem vai ter que subsidiar serão os grandes empresários, porque trabalhador pega ônibus, condução, é justamente para ir trabalhar. Se é para isso, quem tem que subsidiar são justamente os empresários. Hertz Dias, candidato a prefeito de São Luís, você tem 2 minutos para dizer o que você quiser nesse programa. Tá bom, olha só, 2021 vai ser um ano de muito difícil.
Essa é uma das eleições mais importantes de São Luís. Uma das mais importantes porque tem a ver com a crise econômica, com a crise pandêmica, e tudo isso eles querem jogar sobre a costa da classe trabalhadora. Vou deixar aqui bem explícito, bem explícito. Se for para votar no PSTU, para manter o orçamento do jeito que está, se for para isso, não vota. Se for para manter salário de vereador de R$15 mil e verba de gabinete de mais de R$100 milhões, não vote no PSTU. Se for para as empreiteiras continuar sugando verba da educação, as terceirizadas, para meia dúzia de empresários, muitas das vezes ligado inclusive a grupos políticos, não votem no PSTU. Se for para meia dúzia de empresários continuar controlando o transporte coletivo de São Luís e pegando R$20 milhões, não votem no PSTU. Se for para manter essa concentração de riqueza que nós temos aqui, uma das mais desiguais do país, não vote no PSTU. Agora, se for para ir contra tudo isso, e se você, aí da população, que não, trabalhador, que não é eleitor, porque não é número para nós, se você estiver disposto a construir os conselhos populares para que a gente possa governar São Luís de acordo com os interesses da classe trabalhadora, vote no PSTU. Vote no Saulo, vote na Preta Lu, vote na Preta Nicinha, vote nos candidatos do PSTU. É esse que é o recado que a gente queria deixar. E muito obrigado pelo debate aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer primeiro ao candidato Hertz Dias, Marcos Saldanha, Adalberto Júnior, Felipe Clã, Juninho Guará, Popó, Fábio e toda a equipe técnica do nosso Twitter. E dizer que ultimamente criaram um nome bonito chamado Lugar de Fala, aonde se diz o que cada um pode ou deve dizer. Não vou dizer o que eu acho disso, vou dizer o que eu acho da fala. Todos têm direito a ela. Não importa que você tenha sido treinado por um marqueteiro que age na Suíça, na França e na Rússia, ou que você tenha aprendido o seu discurso na lida das ruas. A nossa democracia, que é um bebezinho, precisa ser alimentado com o melhor colostro que a gente possa encontrar, para que cresça e se revigore, para que passe a existir em alma, em espírito, para que nós tenhamos um país, um estado e uma cidade justa, aonde cada ser humano tenha direito de gozar dos seus direitos. Este é o objetivo da TV Guará, dar a palavra ao povo, a todos, dos empresários, os trabalhadores, os artistas, todos, sem exceção. Muito obrigado a todos e amanhã estaremos de volta. Amanhã recebemos o candidato Eduardo Braide.